Desde que eu comecei a trabalhar aqui na internet, em especial quando eu abri as duas contas que eu tive no Instagram, sempre que eu abri uma caixinha de perguntas, especialmente voltado para o público masculino, me surgiam perguntas sobre como perder a timidez, ou como conseguir falar com uma mulher, como chegar em uma mulher. Bastante coisa do tipo, cara, tô interessado numa mulher, mas eu não sei como puxar assunto, eu não sei como conversar com ela, ou eu tenho muita vergonha, eu tenho medo de rejeição, eu tenho medo de não ter assunto, mas sempre gira em torno de um fator principal. A pessoa tem vergonha de falar com mulheres. E bom, eu já tive vergonha também, eu já fui um cara muito tímido e quem me conhece hoje em dia dificilmente acredita que eu já fui tímido um dia. E perder essa timidez e perder o medo de falar com pessoas, de falar em público e principalmente de falar com mulheres foi um processo até que meio natural. E como foi um processo natural na minha vida, quando eu percebi que muita gente tinha o mesmo problema, eu tive que voltar e pensar o que eu fiz pra ir perdendo esse medo. E bom, se você tá interessado em perder esse medo, então fica aqui nesse vídeo, assiste até o final. Você vai ver que é muito mais simples do que parece. E provavelmente você vai até achar que é meio repetitivo, porque algumas dicas aqui você já ouviu falar várias vezes. Só que existe um único ponto em que todo mundo falha quando tenta seguir qualquer tipo de protocolo pra perder a timidez e aprender a falar com mulheres. E bom, eu já vou te dar spoiler desse ponto aqui, mas eu vou martelar ele em várias situações durante este vídeo, que é, o principal erro que as pessoas cometem quando tentam perder a vergonha de falar com mulheres é falar com mulheres sempre com alguma intenção por trás. E eu vou martelar isso várias e várias vezes durante esse vídeo e vocês vão entender por quê. Mas bom, vamos lá, vamos supor que eu voltei no tempo pro Renato que tinha medo de falar com mulheres, agora com mais experiência, eu já tenho uma facilidade muito grande pra falar com qualquer tipo de pessoa, na verdade. Mulher, chefe, falar em público, se precisar falar pra 5.000 pessoas, é tranquilo. E o primeiro passo é você parar de se achar tão importante. Por que de onde que nasce tanto medo de ser rejeitado, ser ridicularizado, de achar que, nossa, se eu for falar com aquela mulher, a minha vida vai ser destruída, se tudo der errado, a minha vida vai ser destruída. Vem de uma gigantesca soberba de você achar que você é algo mais do que você é. Na real, provavelmente essa interação que você vai ter com alguma mulher, mesmo que seja com interesse, não vai passar de um simples momento do dia dela em que ela vai esquecer e que não vai ter importância nenhuma no resto da sua vida. Eu mesmo, já nesse processo de tentar perder a vergonha e a timidez de falar com mulheres, eu já passei por situações constrangedoras, já fiquei sem saber o que falar, já fiquei sem assunto. E já até virei alvo de risadinhas, talvez até de comentários com as amigas delas ou coisas assim. E o que isso muda na minha vida hoje? Absolutamente nada. A menina que deu risadinha de mim quando eu tentei falar com ela e deu errado, ela nem lembra da minha existência hoje. As amigas dela com que ela comentou também nem lembram da minha existência hoje. Então por que eu tinha tanto medo de arriscar em algo que, apesar de não ter tido o resultado que eu queria, me trouxe experiência? Justamente porque eu me achava mais do que o que eu realmente era. Eu me achava especial demais, eu me achava bom demais, único demais. Eu me achava indigno de passar uma vergonha. Eu me achava indigno de vivenciar um fracasso. E isso nada mais é do que pura soberba de achar que você é algo mais do que você é. De achar que você é especial. Então o primeiro passo que você tem que fazer para que você perca a timidez de falar com mulheres e com pessoas em geral é você parar de achar que você é especial demais para não merecer passar uma vergonha. Imagina se eu nunca tivesse entrado na academia porque eu tinha vergonha de pegar 5 quilos de cada lado no supino, porque é pouquíssimo. Eu não estaria pegando 40 de cada lado hoje, porque adivinhe só, ninguém nasce sabendo fazer as coisas. Muito embora algumas pessoas tenham um talento natural para se comunicar com outras pessoas, inclusive com mulheres, todo mundo tem que passar por um vexamezinho ou outro. Por mais que algumas pessoas passem por mais vexames do que as outras, no fim das contas ninguém é especial. No fim das contas todo mundo precisa aprender. E se durante o aprendizado você vai passar por uma outra vergonha, isso só significa que você é um humano e não um robô que veio pronto da fábrica. E o segundo passo para perder a timidez de falar com mulheres parece meio óbvio, mas fale com mulheres em qualquer situação que você puder. Imagina que todo dia você tem que passar por uma padaria, por um mercado, por um posto de gasolina, pela catraca de uma academia. Em algum desses lugares, com certeza, você vai encontrar alguma atendente que seja uma mulher bem atraente para você. Não precisa ser, nossa, uma deusa, mas contanto que ela seja minimamente atraente para você já serve. Provavelmente você já vai ter aquele nervosismo, você vai querer evitar contato, vai querer evitar conversar muito. E o que você deve fazer? Puxar assunto. Mas aí é que entra aquilo que eu falei no começo do vídeo, que é o maior erro.
As pessoas, quando vão fazer esse método de conversar com mais mulheres pra puxar assunto e tentar perder a vergonha com o tempo, vão mal intencionadas, e esse é o problema. Elas já vão enxergando a mulher como uma possível futura parceira, e é aí que mora o grande problema. Porque a partir do momento que você vai lá falar com uma mulher bonita e na sua cabeça ela é uma futura parceira, por mais que possa vir a ser em algum momento, o fato de você estar indo já com essa dupla intenção torna isso menos natural, torna essa interação menos natural. A tendência é que você fique mais ansioso, seu cérebro entre no modo de defesa e essa interação falhe. Ou você pode travar, ou você pode falar uma tremenda besteira pra menina, chamar ela pra sair fora de hora, ou algo assim. E no fundo, esse é mais um indício de soberba, porque você vai realizar esse passo correto não pensando em um interesse amoroso com a menina ou simplesmente só para que você ganhe experiência e falar com mulheres. Porque o segredo desse passo é você estar realmente interessado na pessoa, interessado no que ela quer te contar, interessado em alguma coisa sobre o dia dela. Então vou dar um exemplo para vocês. Geralmente em todos os estabelecimentos que eu vou, sempre tem um atendente, seja homem ou mulher. Eu sempre pergunto o nome da pessoa e eu gravo o nome da pessoa. Todo dia quando eu vou lá, eu vou chamar essa pessoa pelo nome. Vocês não fazem ideia do poder que chamar uma pessoa pelo nome faz. Imagina, você passa em um supermercado, todo dia 1000 pessoas são atendidas por aquela caixa de supermercado bonita. Mas dessas 1000 pessoas, você é o único que lembra o nome dela. Com o tempo, você vai se tornar um cliente agradável de ser atendido e aí você pode puxar assunto. E novamente, reforçando, não é para puxar assunto com interesse, é para puxar um assunto somente por se interessar em conversar com a pessoa, conhecer a pessoa, sem pensar nela como uma futura parceira romântica ou algo do tipo. Pergunta se ela tá estudando alguma coisa, se tá fazendo faculdade, se ela mora longe do trabalho, pergunta se o dia dela foi chato ou foi legal. Se ela tem muito problema com o cliente, ou se a maioria dos clientes são gente boa. Deixa a pessoa falar. Se você for uma pessoa mais bem-humorada, engraçada, faça piadas, tenta alegrar o dia dela. É uma dica muito simples e idiota, mas se todos os dias você falar com uma mulher bonita sem interesse, você vai perceber que falar com uma mulher não é um bicho de 7 cabeças e vai começar a se tornar uma coisa natural. Mas como eu disse, se você for falando já pensando em algum tipo de interesse, seu cérebro vai entrar em um modo de defesa, você vai ficar ansioso e você vai fazer besteira. Se interesse pelas pessoas, por quem elas são e não pelo que elas podem te oferecer. Quando você se interessa pelas pessoas, pelo que elas são e não pelo que elas podem te oferecer, você sai ganhando muito mais do que buscando um interesse. E a terceira e última dica, depois de você ter praticado um pouco essas duas primeiras dicas, pense que legal, eu comecei a conversar com mulheres melhor, eu já não tenho mais tanta vergonha, eu tô mais desenrolado e agora eu quero conversar com uma mulher que eu tenho interesse. Aí é uma dica que eu recebi de um grande amigo há uns 15 anos atrás, que é: o não você já tem. Tradicionalmente, a iniciativa de início de qualquer relacionamento sempre foi do homem. E as mulheres, elas realmente esperam que você tome a iniciativa. Então, se você não for lá falar com a menina que você está interessada, não vai acontecer nada. Você já vai ficar sem ela. Agora, se você for tentar ter uma interação com ela e der errado, você não perdeu nada, porque você já não teria nada com ela de qualquer forma. Você já ia ficar olhando para ela e chupando dele de qualquer forma. Porém, contudo, todavia, quando você segue essa dica do não que você já tem, você não deixa de ganhar algo. Porque por mais que você possa acabar não ficando com a garota, pelo menos você ganhou experiência. Você vai ficar menos nervoso na próxima, você já vai saber onde você errou, onde você acertou. E se você for um cara inteligente, que analisa os próprios erros e aprende com eles, e não um boçal, que quando tomam fora começa a culpar as mulheres e entrar em algum movimento bem bobão, com certeza você vai crescer muito nessa habilidade. Mas vamos lá, eu não posso deixar de bater na tecla principal. Se interesse pelas pessoas, não pelo que elas podem te oferecer. Porque mesmo se você estiver conhecendo uma pessoa que talvez realmente role algum relacionamento romântico, se você se interessar somente pelo que ela pode te oferecer, bom, tenderá a ser um fracasso. Mas se você se interessar verdadeiramente pela pessoa, a tendência é que as coisas vão por um caminho melhor. E se você quer se aprofundar ainda mais em como se comunicar e como se interessar em ouvir as pessoas, eu recomendo muito o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie.
É um livro que eu estou lendo agora, ele estava na minha prateleira há uns 4 anos, eu criei vergonha na cara para ler agora, e realmente está sendo uma experiência muito divertida para mim. Mas me diz aí, o que você tem mais dificuldade na interação com as pessoas, com as mulheres, ou de falar em público? Deixa aqui nos comentários também as sugestões de vídeos que você quer que eu faça, de coisas que você quer que eu faça. Se você está curtindo esse tipo de conteúdo, curta, comente, compartilhe, mande para seus amigos. Se você quer puxar assunto com alguma moça, então mande esse vídeo para ela e pergunte o que ela achou. Se der errado, a culpa é sua. Meu nome é Renato Lima, eu sou psicoterapeuta, professor e personal trainer. O link do meu Instagram tá aí na descrição, então se você quiser marcar uma consulta comigo é só me chamar lá que a gente marca um horário. E não se esqueça, se interesse pelas pessoas e não pelo que elas podem te oferecer.